Amigos, nós precisamos ter critérios para toda e qualquer avaliação que venhamos a fazer. Não interessa se o avaliado é simpático, não é, se eu gosto, se eu não gosto. O assunto é profissional. Não pode ser fã, não pode ser admirador, não pode ser amigo, não é profissional. Eu, por exemplo, não gosto do Abel. E acho que o Abel não é esse treinador que se diz, mas é necessário que tenha-se muito respeito pelo trabalho que ele realizou no Internacional nessa sua última passagem. Ele chegou aqui, o Abel, ele não sabia o nome de jogadores, ele não sabia como chamá-los, chamava de João, de Pedro, de Paulo, não, ele chamava, porque ele não sabia o nome dos camaradas, mas de futebol ele sabia fazer a diferença de quem era bom ou quem era ruim, ou sabe fazer a diferença. Foi o que aconteceu com ele no Internacional, e é o que não está acontecendo com o atual treinador. Vamos tratar deste assunto, mas antes eu preciso te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá. Vamos discutir futebol. Futebol, dá um like, compartilha o canal com os teus amigos, envia a tua opinião. Eu sou o Darcy Filho. Bem, então o Abel chegou naquela condição. Ele não conhecia, mas ele conhece futebol. Pode até fazer avaliações equivocadas, mas ele conhece. Ele chegou aqui e disse, bom, estes meninos, aqueles podem e eu vou usá-los imediatamente, e obteve sucesso. Alguns o Cudê nem sabia o nome dos camaradas, nem sabia se eles estavam no Internacional. Alguns deles até hoje, se você passar o nome para o Eduardo Cudê, ele não saberá dizer quem é. Mas o Abel fez isso e aproveitou com sucesso. Como disse, não sou abelista, não sou defesa, não tenho que fazer defesa de amigo, não. Eu procuro observar, fazer críticas e exigir de acordo com os meus conceitos. O atual treinador do Internacional, ele chega e precisa de tempo para fazer observações. Ora, como tempo para fazer observações? Se ele está acompanhando o Internacional desde dezembro, quando foi contratado. Ele não estava aqui, mas os relatórios todos ele recebeu, todas as questões do Internacional, ele pôde tratar, pôde acompanhar, ele sabe quem aproveitar e quem não aproveitar. É desnecessário ele dar chance para alguns meninos que já não deram resposta suficiente. Sabe disso? A direção do Internacional também deve conversar isso com ele. Deve. Agora, o que eu não posso aceitar, o que eu não aceito, que eu discuto, é, por exemplo, o Dourado ser reserva do Internacional. Isso é um absurdo. O Dourado na reserva do Internacional. Ah, mas o gramado... Não. O atleta tem que jogar em todo tipo de gramado e o Dourado joga. Até sei que o Dourado não vale os 100 milhões que já foi anunciado uma vez aí loucamente de que ele teria uma proposta nesse valor. Não. Até sei que ele não é um valor de 100 milhões. Não é um atleta de 100 milhões, mas ele é um atleta que tem que ser titular do Internacional. Ele não pode ficar fora do time do Inter, claro que não. Ele tem que jogar. Esta é uma experiência que não tem discussão. Ela é uma realidade. O treinador do Internacional tem que parar de imaginar que com o que tem ele possa fazer os atletas render aquilo que ele quer de acordo com a sua estratégia. Não, ele tem que trabalhar com os jogadores que tem. E ele não precisa de tempo. Ou ele ficou janeiro e fevereiro fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Não. Primeiro que ele estava recebendo do Internacional, ele não ficaria de graça 2 meses de graça. Não, eu estou aqui de graça porque amo o Internacional. Não, menos, muito menos. Então estes equívocos ele não pode ter de experimentar o Edenilson fora de posição, de experimentar o Cuesta fora. Não pode. Como é que ele não vai saber qual é o melhor goleiro que o Internacional tem? Ele tem que saber. Ou é o Danilo, ou é o Lomba, ou é o Daniel. Um desses 3 aí é o goleiro dele. Eu, por exemplo, se tivesse que testar para fazer essas... colocaria o Keller, vou testar este goleiro. Estes outros aí são conhecidíssimos. Ou não são conhecidíssimos? Claro que são. Então são questões, meus amigos, que o atual treinador do Internacional está equivocado. E eu vou repetir. O Dourado pode não ser um jogador de 100 milhões, mas não pode ser reserva do Internacional. Um abraço.